Boa noite, abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E muito bem-vindos sejam todos a mais um Flash de Graça. Hoje, continuando com o tema que iniciamos ontem, uma igreja modelo, parte 2. Uma igreja modelo, parte 2. E nós falamos ontem que a igreja de Corinto não serve como modelo para nós, porque era uma igreja partidarista, que tinha partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Havia uma confusão entre o conhecimento secular e o conhecimento espiritual. As pessoas desta igreja, a igreja de Corinto, eram crianças espirituais. Havia pessoas manifestando natureza pecaminosa, levavam irmãos a juízo. No capítulo 7 de 1 Coríntios vai falar que os irmãos tinham muitas dúvidas a respeito de casamento. No capítulo 9, capítulo 8 e 9 contestavam a autoridade apostólica de Paulo. Capítulo 10 tem o exemplo do povo hebreu, do povo judeu, que Paulo citou para que ficasse como exemplo para aquela igreja, para que não caísse no mesmo erro. Capítulo 11, Paulo vai discorrer sobre a questão da ceia, que eles também não sabiam fazer. Uns comiam na frente de outros, uns se embriagavam, outros queriam encher a barriga. Capítulo 12, Paulo vai tratar sobre os dons espirituais. Capítulo 13, Paulo vai falar sobre amor. Então faltava amor nesta igreja. Capítulo 14, dons espirituais, dons ministeriais. E daí por diante. Então esta igreja não serve como modelo. Iniciamos falando da igreja de Tessalônica, que é uma igreja que serve como modelo. Mas antes de falarmos da igreja de Tessalônica, eu quero lhe citar outra igreja bíblica, que está na Bíblia, que não serve como modelo: a igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia. Por que não serve como modelo? Porque retrocediam, porque misturava graça com lei, cristianismo com judaísmo, porque queriam justificar-se por obras. E Paulo chega ao ponto de ser muito duro com esses irmãos das igrejas da Galácia, que eu vou já lhe mostrar algumas passagens. Mas antes, vamos ler o texto básico que fala da igreja que estamos tomando como modelo, a igreja de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8, que diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, recordando-nos, ou reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tendes tornados imitadores nossos e de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a fé, a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas por toda parte se divulga a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Amados, eleitos, abençoados, mais que vencedores, pedras que vivem, espíritos dos justos aperfeiçoados, Universal Assembleia dos Santos, embaixadores de Cristo, embaixatriz, sacerdote, sacerdotisa, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje há um questionamento
sobre qual a igreja verdadeira, qual a igreja correta, quem está falando a verdade, qual a doutrina verdadeira. Meus amados, indo à Bíblia, fazendo uma análise bíblica daquilo que você ouve, você vai entender qual a igreja verdadeira e qual a igreja está falando a verdade. Claro, obviamente que nesta terra não há, fisicamente falando, igreja perfeita. Mas o corpo misto de Cristo, o corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça, está perfeita, aperfeiçoada, regenerada, santificada, adornada, purificada, pronta para encontrar com o noivo, Cristo Jesus, ou com o esposo, porque no Espírito já está casado. Agora, quando a palavra grega aparece no Novo Testamento para a igreja, aparece, vinda do original grego, eclésia. Eclésia, que aparece pelo menos em 3 contextos: comunidade, assembleia e igreja local. Assembleia é o corpo misto de Cristo, a igreja invisível. Comunidade, igreja local. É falado por alguns pregadores da igreja visível e da igreja invisível. Qual é a igreja visível? A igreja local, a assembleia local, onde congregam eleitos, e que nem todos os membros desta igreja visível necessariamente sejam membros da igreja invisível. Possa ser que tenha membros da igreja visível que não façam parte da igreja invisível. Isso é uma coisa interessante que depois vamos falar aqui. Mas existe a igreja visível, a congregação, onde os eleitos congregam, com vários nomes denominacionais. E existe a igreja invisível, com o corpo de Cristo, que é composto por todos os eleitos de Deus. Agora, como identificar uma igreja verdadeira, que prega a verdade, que fala do evangelho, que fala o que está escrito? Com base bíblica. Faça como os crentes bereanos conferiam o que Paulo falava com a Escritura. Claro que não necessariamente a igreja é bíblica e de repente esteja pregando a verdade. Porque nós que conhecemos a graça de Deus, sabemos que há o Velho Testamento e o Novo Testamento, a lei e a graça, o judaísmo e o cristianismo. De repente a pessoa está pregando judaísmo, lei. Então pode estar pregando a verdade, mas não para esse pacto, para esta nova aliança. E a igreja, as igrejas da Galácia, Paulo chegou ao ponto de dizer: quem ou por que estás tão depressa? Vamos lá o texto, por favor. Para você entender que as igrejas da Galácia não servem como modelo. Por quê? Gálatas 1, versículo 6 em diante. Admira-me que estás tão depressa passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amado, é só o que tem hoje. É gente tentando perverter o evangelho de Cristo. Versículo 7. O qual não é outro, senão que alguns vos perturbam querendo perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que receber, seja anátema. Então essa igreja da Galácia misturava graça com lei, cristianismo com judaísmo. Eles retrocediam, queriam justificar por obras, queriam praticar a lei mosaica. E Paulo pega duro, diz: olha, se nós ou um anjo vindo do céu anunciar o evangelho que vai diferente, seja anátema. Porque às vezes as pessoas dizem assim: não, mas quem falou foi ciclano. Quem falou foi o pastor tal, ou o apóstolo tal, ou o reverendo tal, ou o bispo tal. Eu não sou contra esses ministérios que eu estou falando, pastor, bispo, apóstolo, reverendo, não. Eu estou falando que às vezes a pessoa fala pelo status e diz: foi fulano, mas está de acordo com a Bíblia? Se está, ok. Se não está, não vale. Está de acordo com a graça, com a nova aliança, com o novo pacto? Se está, ok. Se não está, não vale para nós. Respeitamos, mas discordamos. Tem que estar em linha com o novo pacto, com a graça de Deus, com o evangelho, com a graça revelada ao apóstolo Paulo.
tem que estar de acordo com a nova aliança de melhores e superiores promessas. Porque, por exemplo, batismo de água está na Bíblia? Está. É bíblico? É. Mas é para a nova aliança? Não. Circuncisão no prepúcio está na Bíblia? Está. É bíblico? É. É para a nova aliança? Não. Sacrifícios está na Bíblia? Está. É verdade? É. É para a nova aliança? Não. O diabo existe? Sim. Está na Bíblia? Está. Ele está agindo no novo pacto, na nova aliança, na graça? Não. Está preso. Então é isso que tem que ser entendido. Não basta ser bíblico. Tem que estar de acordo com a graça de Deus, com a nova aliança, com a dispensação da graça, com o novo pacto. Ah, exatamente. Então, esta igreja da Galácia queria viver lei, judaísmo, retrocedia, praticar rudimentos, guarda de sábado, queria retroceder para viver judaísmo, e Paulo diz, olha, vocês estão deixando-se perturbar por aqueles que querem perverter o evangelho, vocês estão retrocedendo, vocês foram justificados por graça ou pelas obras da lei. E aí Paulo vai dizer depois lá em Gálatas 4,19, de novo sofra as dores de parto até Cristo ser gerado em vós, formado em vós. Mas amanhã a gente continua falando da igreja da Galácia. Vamos falar realmente do que interessa, que é da igreja de Tessalônica, uma igreja que foi fundada na segunda viagem do apóstolo Paulo, viagem missionária, pelo ano 51 depois de Cristo, uma igreja que Paulo passou pouco tempo lá, mas o evangelho chegou lá com o poder de Deus, os irmãos abraçaram o evangelho, os irmãos tiveram um impacto grandiosíssimo, ao ponto desta igreja, a palavra que eles receberam repercutir, ao ponto de a fé que eles tinham, ou que eles receberam, o dom da fé, gerar obras, gerar fruto, ser uma fé operante, como eu falei ontem, o primeiro ponto. O segundo ponto, eles tinham um amor abnegado, amavam a Deus acima de todas as coisas, amavam a Deus até mais do que eles mesmos, e amavam o próximo mais do que eles, porque isso é amor abnegado, é amar a Deus mais do que nós mesmos, é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo mais do que a ti mesmo. Então como identificar uma igreja verdadeira? Que tem uma fé na palavra, no evangelho, na graça, em Cristo, que tem uma fé que tem obras, que tem uma fé operante. Como identificar uma igreja verdadeira? Que ame a Deus acima de todas as coisas. Eu pergunto para você que me ouve esta noite, as tuas atitudes, o teu comportamento, prova que você ama a Deus acima de todas as coisas? Você renuncia os seus quereres e prova que ama a Deus? Você, com atitudes, prova que ama o próximo como Cristo amor? Porque está escrito em João 13:34, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A terceira coisa interessante para se identificar uma igreja verdadeira, esta igreja tem uma esperança firme, não em homens, nem em objetos, nem coisas, mas no Senhor Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, como Deus, como libertador, como aquele que na cruz consumou uma obra, que está aguardando a volta de Cristo para levar para a glória, que está aguardando o arrebatamento da igreja, que olha para o autor e consumador da fé, tem uma esperança firme, não em obras de homens, nem em obras de sacrifício humano, nem em quereres humanos, mas uma esperança firme em Jesus, na obra que Cristo fez, e está aguardando o Senhor Jesus vir nos buscar. Quarto ponto para uma igreja verdadeira, essa igreja de Tessalônica, no versículo 4, fala que os irmãos reconheciam a eleição deles. Eu te pergunto, você reconhece a tua eleição? Você dá fruto como eleito de Deus? Você sabe que Deus é o autor da eleição? Você sabe que a eleição é incondicional? Você sabe que foi escolhido antes da fundação do mundo e predestinado para dar frutos? Se sabe, você faz parte de uma igreja verdadeira, ou então é um verdadeiro eleito de Deus. A quinta coisa interessante para uma igreja verdadeira é que o evangelho foi recebido não como palavra de homem, mas como poder de Deus. Mesmo em meio à tribulação, perseguição, idolatria, perseguição de imperadores, problemas que essa igreja vivia, os irmãos receberam o evangelho. Eu te pergunto, você recebeu o evangelho? Você crê no evangelho?
Você pratica o Evangelho? Você vive o Evangelho? Ou você é um crente nominal? Ou um cristão nominal, que diz que é, mas não é? Porque hoje virou moda. Ah, você é cristão? Sou. Você é evangélico? Sou. Quem é o teu pastor? Não tenho, não. Qual é a congregação? Você congrega onde? Qual a sua igreja? Não, não congrego, não. Você coopera com alguma coisa? Não. E faz o que? Nada, mas eu sou evangélico. Eu vou falar mais sobre isso. Isso é interessantíssimo. Então, recebeu o Evangelho, viveu o Evangelho. A sétima, ou melhor, a sexta coisa, eles tornaram imitadores. Versículo, vai estar aí no versículo 6. 1 Tessalonicenses, versículo 6, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Olha o que vai dizer o texto. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eles imitavam Paulo, Timóteo, Silvano, que andava com Paulo, e imitava Cristo. Pastor, imitar Paulo? Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, e em tantas outras passagens, pelo menos 5 passagens tem, imite a mim porque eu imito a Cristo. Imite a mim porque eu imito a Cristo. Então, Paulo está dizendo, vocês se tornaram imitadores nossos. Vocês estão imitando a Cristo. E o Cristo Jesus, claro, ressuscitado. Estão em igreja verdadeira. Tem uma fé operante, tem uma fé que tem obras, tem um amor abnegado, tem uma esperança firme, reconhece a eleição, recebe o Evangelho como o poder de Deus e se torna imitador de Cristo, discípulo de Cristo. Cristo é citado, imita no amor, imita na misericórdia, imita no ser, imita Cristo. Imitava Paulo como imitador de Cristo. Sétima coisa, para a gente concluir hoje, que esta igreja serve como modelo, porque eles se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Eu te pergunto, meu amado, minha amada, eu faço essa pergunta para nós, eu me incluo. Será que nós somos modelo? Será que nós somos exemplo? Você é exemplo de eleito de Deus? Você é exemplo como embaixador de Cristo? Você é exemplo como sal da terra? Você é exemplo como luz do mundo? Você é exemplo como esposo? Você é exemplo como esposa? Como filho? Como pai? Como funcionário? É? Porque esta igreja se tornou exemplo, se tornou um modelo na fé, no amor, na esperança, no evangelho, no imitar a Cristo, na eleição. Hoje, meus amados, há uma tristeza. Eu sou pastor há 14 anos. Existe muita gente que conhece muito, não pratica nada. São gigantes do saber e são anões na prática. Há um abismo, como dizia o meu professor, entre a ortodoxia e a ortopraxia. Há um abismo entre o que se conhece, o que se crê, entre o que se pratica. Não caiamos nesse erro. Temos que ser modelo, temos que ser exemplos, temos que viver uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que tem obras. Temos que viver um amor que amemos a Deus acima de todas as coisas e amemos o próximo como Cristo amou. Temos que ter uma esperança firme em Jesus. Temos que reconhecer a nossa eleição e eleito para dar frutos. Temos que receber o Evangelho como palavra de Deus. Temos que imitar a Cristo, imitar a Paulo. Temos que ser modelo, exemplo, sal, luz, discípulo, filho de Deus, praticantes do Evangelho. Aí sim, estamos vivendo como uma igreja modelo. Graça e paz. Até amanhã, se assim Deus o permitir.